Fala galera do Mundo na Bola, sejam bem-vindos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer todas as atualizações possíveis sobre a questão do gramado sintético, do piso artificial, que está sendo disseminado no Brasil cada vez mais. Nós vamos mostrar quais são os pontos importantes a respeito disso e vamos mostrar para você que a grande parte da discussão que está sendo feita é uma discussão superficial, que não aborda os pontos mais importantes das questões relacionadas com o piso artificial. Bom, vamos começar. A grande parte das pessoas que defendem o uso do piso artificial, elas usam o argumento baseado nesse artigo científico. Um artigo que foi lançado na revista Lancet no ano de 2023, portanto, um artigo relativamente recente. Incidental football injuries sustained on artificial turf compared to grass and other playing surfaces, systematic review and meta-analysis. O que é isso? É uma análise comparativa de outros estudos. Esses pesquisadores, esses 5 pesquisadores finlandeses, eles analisaram uma série de artigos científicos que fizeram esse tipo de comparativo com relação a, contusões, contusões em gramado sintético e gramados naturais e outros gramados, para chegar à conclusão de que o gramado sintético ele tinha menos incidência de contusões do que outros gramados. Mas há alguns detalhes importantes que vocês precisam saber. Bom, o primeiro detalhe nesse estudo é que trata-se de um estudo que originalmente selecionou 1.447 artigos e só analisou os dados de 22. Portanto, é um estudo muito restrito. Eles restringiram demais a amostragem. Outro ponto importante que vale a pena destacar é o seguinte: os autores alertam para a necessidade de cautela na interpretação dos resultados, por algumas razões. Primeiro, e talvez a mais importante, apenas 50% da amostragem desses 22, apenas 11 entre 1.447 eram compostas por jogadores masculinos profissionais. Além disso, o artigo aponta que os jogadores alteram a sua forma de jogar no gramado sintético, realizando menos carrinhos e passes mais curtos, o que pode influenciar a incidência de lesões. O estudo não analisa detalhadamente esse fator. Trata-se de uma limitação significativa. A metodologia do artigo é robusta e, portanto, publicável, mas suas conclusões com essas limitações impedem que sirva como argumento definitivo em defesa do piso sintético. O próprio artigo diz claramente que não se trata de uma posição definitiva. Simplesmente fez um corte muito restrito e, neste corte, há uma indicação de que o gramado sintético causa menos lesões. Uma coisa importante que nós sabemos é que o número de lesões em atletas masculinos profissionais é maior do que amadores. Você vê um número muito menor de jogadores amadores se machucando, se contundindo de maneira mais séria. E quando você tem metade da amostra não sendo de jogadores profissionais, é muito provável que você chegará à conclusão de que os gramados sintéticos têm um índice menor. Mas, antes de você chegar a essa conclusão, assista o vídeo inteiro que nós vamos comentar com mais detalhes essa questão da amostragem, tá? Mas antes de a gente falar sobre isso, a gente precisa mergulhar num outro ponto importante, que é um outro ponto que é muito usado na defesa dos gramados sintéticos, que é a famosa certificação FIFA. Como é o caso, por exemplo, foi divulgado amplamente o gramado do Allianz Parque do Palmeiras. Esse aí é uma amostra do certificado, o certificado FIFA Quality. Tem 3 níveis, né? 2 mais específicos, 2 mais voltados para o futebol mais profissional, mais regulamentado, e um mais básico. O básico, o Quality e o Quality Pro. Esse aí, por exemplo, no Estádio Municipal Farranas, é o certificado Quality, é o intermediário. Bom, há vários documentos no site da FIFA que fala sobre esse assunto. Um dos documentos é esse aqui, Environmental Impact Study of Artificial Football Turf, que é o gramado artificial. Não é necessariamente o documento que fala sobre os testes, mas eu encontrei uma parte interessante nesse documento e eu separei para ler para vocês. FIFA, por meio do seu programa de qualidade para gramados artificiais, estabelece um padrão para o uso de gramas sintéticas no futebol. Através de pesquisas constantes, busca oferecer a melhor alternativa à grama natural, quando essa não está disponível.
quando essa não está disponível. Existem dois tipos de certificações, o FIFA Quality Pro para o nível Elite e o FIFA Quality para o nível comunitário. A diferença entre os dois níveis, o Quality e o Quality Pro, são muito pequenos. São pequenos detalhes, não são grandes diferenças, aquelas diferenças... As diferenças são muito pequenas, são em pequenos dados, particularmente com relação à rolagem da bola e também a questão do atrito. São as diferenças básicas. A maior diferença, a diferença mais notável entre esses dois certificados, refere-se à periodicidade de análise. O Quality, você tem uma certificação que é válida por 3 anos, e o Quality Pro é uma certificação por 1 ano. Enfim, as diferenças, por exemplo, a diferença de absorção de impacto do Quality é entre 60% e 75%, do Quality Pro entre 60% e 70%. A rolagem da bola, como eu havia falado, no gramado Quality vai entre 4 e 10 metros, no Quality Pro vai de 4 a 8 metros. São essas as diferenças básicas mais fundamentais nas duas certificações, na Quality e na Quality Pro. Bom, aí a gente começa a mergulhar um pouco mais na parte técnica e a gente começa a ler, entender um pouco mais a questão dessas certificações. As certificações, elas analisam diversos fatores. Eu separei aqui os fatores que são mais relacionados com contusões, tá? Primeiro, absorção de impacto. Tem uma medição, Advanced Artificial Athlete, AAA, que é o que faz essa medida. A absorção de choque é calculada como uma redução da força de impacto no gramado em comparação com uma superfície de concreto. É a comparação que é feita. Depois tem a deformação vertical. A deformação vertical é a medida de deslocamento vertical do gramado quando impactado pela massa com mola de um equipamento AAA. Também faz parte de uma variação do teste de shock absorption. Depois começa a chegar nos pontos mais importantes. Não que o impacto é muito importante também, mas eu acho que é um quesito mais importante, que é a rotação, Energy Restitution, energia de restituição. A energia de restituição é calculada pela comparação entre a energia antes e depois do impacto da massa sobre o gramado. Resistência à rotação, que é o mais importante, segundo os especialistas. A resistência de rotação é o torque necessário para gerar um pé carregado em contato com a superfície. Esse teste é o teste que testa, é uma máquina que coloca sobre o gramado com pequenos pinos e essa máquina é girada, ela gira e mede a resistência desse gramado. É esse que é o teste. Finalmente, o teste de atrito e abrasão superficial. O coeficiente de atrito entre a pele de silicone e o gramado é calculado juntamente com o desgaste da pele após o teste. Também é um teste importante, fricção, enfim. É um teste fundamental para essa análise. Bom, entendendo os testes principais, esses que falam sobre a contusão, onde está situada a maior parte da minha crítica com relação ao gramado artificial, é o seguinte: o Rotation Traction Tester, RTT, e o Lightweight Rotational Traction Test, LRTT, são dispositivos usados para medir a tração rotacional dos gramados artificiais. Esse que eu estava mencionando, tá? Avaliando a resistência ao giro de um pé de teste com trava sobre carga específica. Já o Advanced Artificial Athlete, AAA, ou AAA, mede a dureza e absorção do impacto da superfície, simulando a força exercida pelo pé de um jogador ao aterrissar no solo. Esses testes são utilizados pela FIFA para certificar a qualidade dos gramados, mas apresentam limitações que comprometem demais a sua precisão. E é aí que entra um dos pontos mais importantes dessa minha apresentação. O ponto que a gente desafia e prova que os testes da FIFA não são suficientemente bons para medir o risco de lesão. O que a FIFA entrega não é isso. E a gente vai falar logo depois que eu mostrar isso aqui para vocês. Bom, há 3 artigos científicos bem recentes. Understanding the Variability in Rotational Traction Testing on Artificial Turf. Entendendo as variações no teste rotacional em gramados artificiais. O outro artigo, Investigating Normal Stress Effects
on the shear and traction characteristics of performance in fill material used in artificial turf, investigando o estresse do efeito de tração e absorção, características na performance do enchimento do material usado no gramado, falando daquele material, a borracha, a cortiça, aquilo que vai no meio das cerdas, e a comparação da percepção de jogadores no mecanismo de medida na terceira geração de gramados sintéticos de futebol. Esse é um artigo também um artigo muito recente, do ano de 23. Se eu não me engano, 23? É isso, 2023. Bom, lembrando, né, as diferenças entre gerações, entre a terceira geração e a quarta geração de gramado sintético, como falar, esse aqui é de quarta geração, esse de terceira geração, são diferenças muito pequenas. Muito pequenas. As diferenças referem-se ao enchimento, mas os índices de performance, desses testes que nós estamos falando, de rotação e absorção, particularmente absorção e rotação, são muito, muito pequenos. Bom, esses 3 artigos que estão na tela, eles desafiam os testes da FIFA e os resultados são estarrecedores. A variabilidade nas medidas provém de 2 fontes principais: inconsistência no gramado e operação manual dos dispositivos. Esse dispositivo de torção, por exemplo, é feito manualmente. E por ser feito manualmente, gera um grande número de distorções. Não há uma consistência nessa medida. Mas há situações mais graves, há questões aqui mais graves nesse aspecto. Como, por exemplo, o impacto da operação também manual é significativo. O RTT, o de rotação, demonstrou baixa confiabilidade nas medidas de torque máximo entre operadores treinados. Ou seja, mesmo operadores que são treinados, que estão ali para fazer esse tipo de análise, eles têm diferenças entre eles. O AAA, o de absorção, por exemplo, mede forças de um intervalo muito curto, 50 milissegundos, e aplica forças que não correspondem às registradas durante os movimentos reais dos atletas. Além disso, o formato do pé de teste não representa adequadamente a distribuição real de força no contato do jogador com o solo. O instrumento que faz o teste, como eu havia dito, tem uma certa característica, é uma chapa com os pinos, como se fossem as travas da chuteira. E essa placa ela é colocada plana, com a força distribuída de maneira equânime em todos os pontos, todas as travas. Não é assim que funciona. Os jogadores de futebol muitas vezes têm apenas 2 travas colocadas no chão, e essas travas elas acabam tendo uma pressão muito maior do que teria se o pé estivesse totalmente distribuído. É diferente, você tem uma posição concentrada. Agora, finalmente, o ponto mais importante disso aqui é o seguinte: durante os testes de tração rotacional da FIFA, a carga normal aplicada à superfície é de 26 kPa, quilopascal. Isso é muito inferior às cargas normais durante o jogo de um jogador de futebol, que chegam até 728 quilopascais durante chutes e 655 durante movimentos de mudança de direção, com variações de aproximadamente 150 kPa. É uma diferença absurda, ou seja, a tração que é aplicada no gramado no teste da FIFA não representa os movimentos feitos pelos atletas. O que isso sugere? Isso sugere que os testes que são feitos pela FIFA não são para medir se vai ter mais contusão ou menos contusões. O que a FIFA está testando é o mínimo aceitável. É isso. É o mínimo aceitável. Não é para dizer que vai haver um número de contusões similares com o que acontece num jogo de futebol, no gramado sintético e natural. Mas é uma questão que a gente precisa falar também. Recentemente, o jornalista Thiago Lavieri, no programa, acho que foi no Posse de Bola do UOL, ele se referiu à questão do gramado sintético, dizendo o seguinte: olha, eu consultei 2 médicos, 2 especialistas na área, e os médicos disseram que os estudos que estão, os artigos disponíveis, não são conclusivos. Bom,
Talvez a pergunta não tenha sido feita da melhor maneira possível, tá? Talvez a pergunta que deveria ter sido feita a esses médicos é o seguinte: há evidências suficientes para nós termos alguma precaução com relação ao gramado sintético? Por que não existem estudos conclusivos? E se essa pergunta foi feita de maneira simples, vem cá, doutor, existem estudos que provem 100%, sem nenhuma margem de erro, que os gramados artificiais são mais perigosos? Ninguém vai poder falar que sim, e eu vou explicar por quê. Bom, é o seguinte: imaginem um grupo de jogadores, 32 jogadores, que joguem em grama natural, e imaginem um grupo similar, todos jogadores profissionais, nos dois grupos que jogam em grama sintética. Fazemos a seguinte análise. Depois de 40 jogos, esse grupo de 32 jogadores jogou exclusivamente em grama natural. Esse grupo de grama sintética jogou exclusivamente em grama sintética. Nós obtivemos os seguintes resultados. 2 jogadores que jogaram exclusivamente na grama natural tiveram problemas de ligamento cruzado anterior do joelho, de um dos joelhos. E apenas um jogador que joga grama sintética, na grama sintética teve a lesão no ligamento cruzado. Diante desse dado, nós podemos dizer categoricamente que não existem dúvidas, que os estudos são conclusivos que provam que a grama natural é pior que a grama sintética, já que houve o dobro de lesões? A resposta é não. E por vários fatores. Bom, o primeiro fator que a gente precisa tratar aqui é o seguinte: qual é a idade do grupo? O grupo tem a mesma idade? Vamos dizer que a média seja a mesma. Os grupos têm a mesma média de idade. Só que a média de idade é diferente da idade do lesionado. Todos os jogadores teriam que ter exatamente a mesma idade, porque senão, por exemplo, o jogador B, um dos jogadores que teve a lesão aqui no grupo que jogava exclusivamente na grama natural, vamos dizer que esse jogador tivesse 36 anos. O jogador da grama sintética tinha 28 e o jogador da grama natural tinha 24. As médias são as mesmas. Ambos os grupos tinham a média de idade de 28 anos. Ou seja, essa avaliação já não seria possível, esse estudo já não seria conclusivo. Mas há outros fatores, há muitos outros fatores. Condição climática, tipo de chuteira, propensão à contusão. Você pode ter um jogador de 39 anos que quase não se contunde, que nunca teve uma contusão séria. O biotipo dele, a formação física dele é uma formação de um jogador que nunca teve contusões. E esse é o grande problema desse estudo, desse tipo de estudo. Nós estamos falando de infinitas variáveis. Esse grupo que joga na grama natural contra o gramado sintético, você está testando, por exemplo, os jogadores de grama sintética, você tem um grupo que é chamado grupo de controle, que joga numa outra superfície para que haja uma comparação, para que tenha um efeito comparativo. A questão é que, com futebol profissional, é impossível fazer isso. Por que é impossível? Porque você não pode separar um grupo de jogadores que vai jogar apenas numa superfície. Tem as condições climáticas, tem o tipo de chuteira, tem tudo, a percepção do atleta, a atenção do atleta, foco. Então, como comprovar cientificamente que a grama sintética é pior que a grama natural? Bom, primeiro, o número de estudos que sugere que há problemas maiores em grama sintética é muito maior do que em grama natural. O número é gigantesco. Acho que não dá nem para comparar. Você vai encontrar, sim, algumas situações onde há, sim, estudos que dizem que a grama sintética é melhor, inclusive, que a grama natural. Você precisa, então, estabelecer duas possibilidades de fazê-lo. Primeiro, um estudo de longo prazo, longuíssimo prazo, para que essas pequenas diferenças de idade, as diferenças climáticas,
tenham amostragem suficiente para dar informação estatística. Então você precisa fazer uma análise aí de 15, 10 anos, 15 anos, até mais, numa mesma liga, com o mesmo número de gramados, para que a gente tenha uma ideia disso. Uma outra maneira, e a maneira mais efetiva, é fazer uma análise qualitativa. A quantitativa, que é essa numérica, para que tenhamos a resposta, a gente vai ter que esperar muitos anos, fazer uma análise muito longa. A qualitativa refere-se à entrevista aos atletas, aos profissionais da área, aqueles que tratam os jogadores, aqueles jogadores que tiveram contusões em gramados diferentes, além da observação clara e direta do tipo de contusão e como elas acontecem. E tem um estudo que é um estudo, assim, para mim, muito relevante na questão qualitativa, porque perguntaram-se aos atletas a percepção de jogadores profissionais sobre o risco de contusão em competições e treinos em gramado natural e terceira geração de gramados artificiais. 94% dos jogadores acreditam que o gramado sintético aumenta o risco de lesão. 94%. Bom, não, isso não é tudo. 80% dos jogadores acham que o risco de lesões não traumáticas sem contato é maior no sintético. 97% dos jogadores relatam maior dor muscular após os treinos em jogos em gramado sintético. 96% sentiram mais dores nas articulações. 90% disseram que a recuperação dos jogos é mais demorada. Nós não estamos falando de um estudo pequeno, nós estamos falando de um estudo muito, muito grande. Há pequenas justificativas e defesas com relação ao gramado sintético, que é a questão da falta de sol. Ah, não há sol, não há sol. Isso é uma justificativa que a gente desmonta em poucos segundos, né? Vocês estão vendo, por exemplo, aí na tela, a animação do estádio do Signal Iduna Park, o estádio do Borussia, e você vê a quantidade de sol que o gramado recebe nos meses de inverno. O sol é uma latitude muito alta, o sol passa muito baixo no horizonte, praticamente não há sol nenhum no gramado. Ou seja, essa não é uma justificativa para a grama sintética, senão todos os gramados do norte da Europa seriam sintéticos. Bom, e finalmente, para a gente liquidar essa questão, a gente precisa tratar de um ponto que volta a se referir à questão relativa a estudos não conclusivos a respeito da questão da grama sintética. Bom, se você tem, vamos dizer, 80% dos estudos dizendo que a grama sintética é pior para lesões, mas você tem 20% dos estudos que diz que não é pior, você não é conclusivo. Você tem evidências fortes de que o gramado sintético, mas não é conclusivo. Então, um médico, quando o jornalista pergunta ao médico, o médico, na sua função de cientista, porque o médico é um cientista, o médico vai responder: não, olha só, não é conclusivo. Bom, mas há uma questão mais importante nisso tudo, que é o seguinte. Nesse artigo, tá? É um artigo de 2022, portanto, um artigo muito recente. Contusões na parte baixa, né, nos membros inferiores, em gramado artificial versus gramado natural. Uma revisão sistemática. Aquela mesma revisão sistemática que pega um número imenso, uma literatura imensa e vai seleciona alguns artigos. Estudos que favorecem o gramado sintético foram todos, não alguns, todos financiados por empresas do setor, o que levanta dúvidas sobre a imparcialidade. Portanto, quando se faz a pergunta ao médico e não há uma posição conclusiva, refere-se a este problema. Por quê? Ora, porque uma parte dos estudos são financiados pela indústria da grama sintética. Como foi publicado nesse jornal, que é um jornal de alto impacto, de grande relevância no meio científico.
Então, da Sociedade Americana de Ortopedia, diga-se de passagem. Um artigo de 2022, um artigo recente. Mas aí você deve se perguntar, né? Quais são as razões por que então nós temos gramas sintéticas, né? Os times optaram por grama sintética pela diminuição do custo de manutenção e pela possibilidade para o uso de shows. E a questão, obviamente, esportiva, vantagem esportiva contra times que não jogam com esse tipo de gramado. Ou seja, vale a pena para esses clubes utilizar a grama artificial. Mas aí tem uma pergunta que precisa ser respondida, né? Talvez você esteja perguntando, talvez você me pergunte. Por que os clubes arriscam os seus ativos, os seus jogadores neste tipo de piso? Se há evidências fortes, científicas, para não serem usados. E há muitas evidências, há a questão qualitativa, os jogadores preferem. Você vê as maiores ligas europeias, nenhuma liga relevante no mundo tem gramas artificiais. Então por que os clubes brasileiros usam? Por que os clubes brasileiros arriscam os seus jogadores neste gramado? Ora, eles não estão jogando contra o seu patrimônio? Sim, estão. Mas financeiramente é muito mais vantajoso ter a grama sintética, poder fazer um show, 2 shows por ano na grama sintética pagam o custo do salário desse jogador pelo ano inteiro. Então, assim, vantagens financeiras. Os clubes medem o risco. O número de lesões é maior, mas não é grande o suficiente para tornar esse negócio inviável. Pode até ser, se, por exemplo, contundir o principal jogador e esse jogador não jogar o campeonato inteiro e o clube não conseguir aquela performance. Então, é o salário do atleta que está sendo pago sem ele jogar, mas o prejuízo é somado aos prêmios que o time não ganha. Eles fazem uma análise desse risco, falando, vale a pena, vamos colocar o gramado artificial. O gramado artificial é uma vergonha para o futebol brasileiro. O discurso é um discurso muito superficial, muito superficial. A falta de evidências não existe. Há evidências que provam, que sugerem, melhor dizendo, que o gramado artificial é pior. Essas evidências são fortes, são numerosas e são muito maiores do que aquelas que sugerem o contrário. Há sim um grande número que falam que é inconclusivo, mas lembre-se, boa parte desses estudos, como diz o artigo que eu mostrei aqui, são financiados pela indústria da grama sintética. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Grande abraço, até a próxima.